Salve, salve mundo do conhecimento! Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento. Falando um pouco sobre fluidoterapia e protocolos guiados por objetivos. Conversamos com o Dr. Carlos Alberto Teixeira Farias, chefe do Serviço de Anestesiologia da Santa Casa de Porto Alegre e um dos coordenadores da anestesia obstétrica da instituição. Ele é membro da equipe de anestesia obstétrica do Hospital Moinhos de Vento, também em Porto Alegre, e pós-graduado em dor pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Depois de ouvir nosso podcast, dê seu like, suas estrelas, seu joia, onde escutar. No Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e mais outros vários agregadores de podcast. Compartilhe nas suas redes sociais para atingirmos mais colegas também de outras especialidades e aumentarmos nosso mundo do conhecimento. Esse podcast tem um apoio científico da Baxter Hospitalar, da interseção entre salvar e prolongar vidas, com seu compromisso de nos ajudar a enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades cada vez maiores nos cuidados do paciente. Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no Medicina do Conhecimento. E o primeiro assunto é que estimamos que 240 milhões de procedimentos cirúrgicos são feitos anualmente, com uma taxa de mortalidade girando em até 0,6% para pacientes com menos de 60 anos. Em pacientes de risco, mesmo para cirurgias não cardíacas, essa taxa pode se estender até 26%. Quais são as sugestões que podemos fazer para alterar esses resultados já no pré e intraoperatório? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, Pablo, por essa oportunidade. Então, isto é um assunto bem amplo, bem vasto, cheio de controvérsias atualmente, né? Mas eu acho que, assim, principalmente a redução da taxa de mortalidade hoje tem que se basear principalmente na identificação dos pacientes de risco. E essa identificação precisa ser feita no pré-operatório, através da nossa avaliação pré-operatória, da estratificação de risco, levando em consideração condições clínicas dos pacientes, as comorbidades associadas, o porte cirúrgico, mas também a infraestrutura e a disponibilidade de materiais e de monitores adequados para a otimização do manejo hemodinâmico no perioperatório. Isso contribuirá muito para a diminuição da morbidade e da mortalidade, principalmente nos pacientes de alto risco. E além do estado físico e clínico do paciente, procedimentos cirúrgicos específicos, eles poderiam se beneficiar de cuidados guiados por objetivos. Quais são esses procedimentos que se enquadrariam nesse aspecto? Então, vários estudos sugerem que o desempenho, que a base de tudo isso, da terapia guiada por objetivos, é reconhecer o paciente de risco. Mas existem procedimentos cirúrgicos que os pacientes se beneficiariam mais, que compõem uma matriz de risco, né, e que podem ser considerados para a utilização da terapia guiada por objetivos, que são procedimentos como esofagectomia, gastrectomia, ressecção hepática, pancreatectomia, colectomia, procedimentos vasculares de alto risco como reparos de aneurisma de aorta abdominal. Isso são procedimentos que são procedimentos de alto risco, onde o paciente se beneficiaria da terapia guiada por objetivos. Muito bem exemplificadas as cirurgias. Toma a liberdade também de acrescentar algumas especialidades que podem parecer às vezes de menor porte, como as ginecológicas, mas as suas cirurgias oncológicas, elas se enquadrariam nesse ponto, assim como as ortopédicas e neurocirurgia, né? E muitas vezes a gente imagina que uma cirurgia de médio porte também, isso não faria diferença, mas levando-se em consideração que cirurgias de urgência e emergência
mesmo de médio porte, onde o paciente apresenta sinais de hipovolemia absoluta ou relativa, a escolha realmente da terapia e da fluidoterapia mais adequada realmente pode fazer muita diferença. É interessante notar que com o novo mundo, com os estudos do próprio Eras, ele mostra o papel do anestesista nesse aspecto, né? O quanto podemos influenciar esses resultados. E além disso, muitas vezes se pensa em cirurgias de grande porte, mas também existem pacientes em momentos específicos. Qual a sua experiência, por exemplo, com os pacientes obstétricos, que às vezes são relegados a cirurgias muito simples, que é apenas uma cesárea, mas muitas vezes esses pacientes chegam em momentos críticos e exigem de nós cuidados mais específicos? É muito bom você ter tocado nesse assunto, porque a anestesia obstétrica ela é relegada muitas vezes até no nosso meio anestésico como uma simples hack anestesia, né? Para um procedimento que é uma cesariana, que é um procedimento de pequeno médio porte, digamos assim, numa paciente que na grande maioria das vezes é uma paciente ígida, fora a gestação. E este é o grande aspecto desta situação. Nós temos uma paciente que muitas vezes irá desenvolver uma complicação no perioperatório. Na grande maioria das vezes, a grande complicação que nos assusta o anestesiologista é a hemorragia periparto, né, ou pós-parto. E nós temos uma paciente que, na maior parte das vezes, é uma paciente ígida. E é muito importante o nosso papel do anestesiologista e da equipe obstétrica antever a situação. Quanto mais antevermos uma situação crítica neste momento, melhor e maior vai ser o benefício da paciente. Eu tenho uma experiência no nosso serviço aqui na Santa Casa de Porto Alegre, que há 2 anos atrás nós sentimos a necessidade, juntamente com a equipe obstétrica, infelizmente, devido a um desfecho desfavorável com uma paciente, de organizarmos um protocolo de tratamento dessa paciente com quadro de hemorragia periparto. Por quê? É muito importante a gente antever as situações, identificar as pacientes de risco, né, e antevermos, tomarmos medidas para que não cheguemos a um desfecho desfavorável. E nessa terapia guiada por objetivos, ela nos parece realmente mais eficaz na redução da mortalidade e morbidade dos pacientes. E quais seriam essas ferramentas usadas nessas terapias? Bem, hoje nós temos uma gama de monitores e de tecnologias que, infelizmente, não temos ainda um consenso do que é mais importante, do qual o monitor ideal. Ainda não temos isso, né? Infelizmente. Nós temos que levar em consideração o que há de disponível na nossa instituição, o que o anestesiologista está mais familiarizado, a facilidade e o manejo, o manuseio com que este equipamento, com que o anestesiologista tem com este equipamento, com a interpretação e com a utilização dos resultados que esses equipamentos podem dar para o anestesiologista. Por um lado, a gente tem esses equipamentos, e qual que é a sua opinião entre a questão atualmente invasivo e menos invasivo ou não invasivo? Você acha que eles se complementam, eles se substituem? Será que realmente o catéter de Swan-Ganz ele já não tem mais utilidade na nossa prática, já pode ser substituído, ou temos pacientes específicos para essas monitorizações? É uma pergunta muito interessante essa. Ontem eu ainda estava revisando
a respeito disso e por incrível que pareça, tudo irá depender da estratificação de risco dos pacientes, né? A ideia é que nós associemos na escolha do monitoramento tanto parâmetros estáticos quanto parâmetros dinâmicos, né? Hoje está muito digamos assim, na moda, digamos assim, a gente utilizar os parâmetros de perfusão tecidual, né, como lactato, saturação venosa, enfim, mas nós não podemos ficar única e exclusivamente com eles porque nós temos poucos parâmetros palpáveis de perfusão tecidual e a gente acaba tendo que utilizar os demais. Acho sim que quando, dependendo do procedimento, se é um procedimento de alto risco, acho que ainda há um certo espaço para o catéter de artéria pulmonar, mas ele vem perdendo, né, vem perdendo seu espaço devido à quantidade de complicações atribuídas a eles, e os parâmetros dinâmicos menos invasivos, como delta-PP, VVS, enfim, eles vêm ganhando um espaço até pela disponibilidade maior de monitores, né, e de tecnologias nos grandes hospitais. Ainda temos uma certa limitação, né, nas instituições onde o SUS prevalece, né, que ainda temos uma falta dessa disponibilidade desses monitores, mas eu acho que precisa ser estratificado, a utilização desses monitores tem que ser estratificada conforme a invasividade e o risco do procedimento cirúrgico. A gente percebe que as novas tecnologias, como a bioimpedância, bioreatância, né, realmente estão ganhando aí espaços muito interessantes, até mesmo pelo fato de invadirmos menos alguns pacientes. E realmente nos trazem respostas para aquilo que nós procuramos. Por outro lado, nós temos que avaliar aquilo que oferecemos de ganho para o paciente. Isso no sentido da fluidoterapia, da fluidoreposição. Queria que você comentasse, por gentileza, qual é a sua visão nessa pergunta. Se os fluidos que usamos no intraoperatório são todos iguais ou têm características específicas para pacientes específicos? Então, um excelente questionamento, Paulo. Não, nossos fluidos não são iguais, né? A nossa velha conhecida solução salina, anteriormente dita como fisiológica, digamos assim, ela não é igual, né, e não serve para todo o paciente, né? Temos disponível hoje a nossa solução salina, o Ringer lactato, o Plasma Light, né? O Ringer lactato e Plasma Light são soluções mais balanceadas, com um tampão que apresentam tampões, né? Nesse contexto, o Ringer lactato e o Plasma Light, por serem soluções que se parecem mais na sua composição e na sua constituição com o nosso plasma, são ditas mais adequadas para a reposição. A solução salina, ela tem um pH ácido, ela é levemente hipertônica, diferentemente do Ringer lactato e do Plasma Light. A solução salina, ela pode levar a acidose metabólica hiperclorêmica, tá? É muito perigosa quando nós temos uma diminuição da perfusão renal, nos pacientes com déficit de pré-existentes de sódio, com pacientes com um déficit pré-existente de função renal. As soluções balanceadas, elas são mais apropriadas principalmente para os pacientes críticos, para os pacientes já com algum dano renal. Existem alguns estudos que favorecem a utilização de soluções balanceadas, principalmente em situações de emergência, né? Pacientes com quadros sépticos em UTI, elas têm melhores resultados quando utilizados. E a gente tem os nossos coloides, né? A nossa velha e conhecida albumina, né? E os coloides semissintéticos, né?
Alguns lugares pelo mundo hoje utilizam basicamente a albumina como coloide de reposição, né? Os coloides semissintéticos, como as gelatinas, os dextran, os amidos mais representados aqui no nosso país pelos starches, né? Esses tempos eu estava assistindo uma videoaula, os amidos, por exemplo, no Canadá, são proscritos, eles não têm lá, eles usam basicamente são os coloides como albumina. Então, há essa diferenciação sim, e nas situações de emergência, nas situações de pacientes críticos, os cristalóides principalmente, no que tange a eles, as soluções balanceadas como o Ringer lactato e o Plasma-Lyte são as soluções mais utilizadas e com melhores resultados. E o seu serviço da Santa Casa, ele é conhecido pelo atendimento para parte da anestesia obstétrica de pacientes de alto risco. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência, essa formatação desse protocolo que realmente virou um modelo para as outras instituições, frente ao que oferecer para as pacientes, principalmente nos momentos mais críticos, né? Considerando aí realmente uma segurança maior e uma busca de menor morbidade para essa paciente obstétrica no pós-evento, né? Tanto cirúrgico quanto sangramento no puerpério. Então, realmente, como eu comentei anteriormente, há 2 anos atrás, nós sentimos a necessidade de montar esse protocolo de atendimento, que nós batizamos na época como protocolo vermelho, né, em nossa maternidade, e nós organizamos inicialmente, né, principalmente no que tange à reposição, que nós tivéssemos disponíveis, dentre outros materiais, né, tanto da parte obstétrica como a parte anestésica, soluções balanceadas, né? Então, nós temos como utilização principalmente focada nessa paciente, na paciente de alto risco, na paciente que desenvolve um quadro hemorrágico periparto, nós temos disponível tanto o Plasma-Lyte quanto o Ringer lactato, né? E inicialmente a gente inicia a reposição com o Ringer lactato, né? E logo assim, digamos assim, numa proporção de 1:2, assim, né? Digamos assim, 2 Ringer para 1 Plasma-Lyte, e fazendo a monitorização hemodinâmica, que num centro obstétrico ainda é difícil nós termos uma monitorização mais invasiva, pelo menos na nossa região, né? Nós temos monitores de débito, mas não temos monitores de débito presente dentro do centro obstétrico. O nosso protocolo inclui também uma parceria grande com o banco de sangue, né, onde a paciente entra no centro obstétrico, a paciente de alto risco, quando detectada, ela já passa por um protocolo de coleta de sangue para provas, né, reservas de hemoderivados, né, e quando disponível, nós usamos a tromboelastografia também para guiar a utilização dos hemoderivados. Claro que enquanto os hemoderivados não chegam, né, nós temos que fazer a ressuscitação volêmica nessa paciente, e aí então nós utilizamos as soluções de Ringer lactato e Plasma-Lyte. É interessante o que nós vemos nos centros obstétricos de todo o Brasil, é realmente uma redução do reconhecimento da gravidade dessas pacientes, porque a grande maioria, obviamente, elas são pacientes que não vão requerer cuidados tão especiais. E o controle da continuidade dessas pacientes que entram nesse quadro de emergência periparto na UTI. Como que é feito esse cuidado? O anestesiologista acompanha? Existe uma equipe específica para cuidar dessas pacientes? Elas vão para UTIs de leitos gerais? E há uma continuidade
nessa intenção de manutenção de soluções balanceadas para essa paciente no pós-operatório? Até que momento, por exemplo? Aqui no nosso hospital, nós utilizamos a paciente de alto risco que passa por uma situação dessas, de hemorragia pós-parto, com reposição volêmica grande ou de hemoderivados. A gente sempre, quando a gente consegue antever, a gente já solicita leito na UTI para a recuperação dessa paciente. Dependendo do caso, da invasividade que se faz necessária no momento do procedimento, ela invariavelmente vai para esse leito de UTI, mesmo que esteja estável, né, ou estubada sem suporte ventilatório ao final do procedimento. Nós temos uma parceria com a equipe do intensivismo da nossa UTI geral, que é quem recebe a paciente, e o grande problema do manejo na UTI ainda é a utilização das soluções balanceadas, que ainda a solução salina ainda impera, digamos assim, como solução padrão de reposição nas nossas UTIs, infelizmente. Sempre quando levamos nossas pacientes da obstetrícia para lá, com uma reposição de solução balanceada em curso, nós sempre avisamos que solicitamos à equipe da UTI que mantenha esta reposição, que não utilize solução salina, mas nem sempre é muito bem acolhido, depende da equipe que recebe o paciente na UTI. E normalmente nós temos uma equipe de plantão 24 horas, 7 dias por semana, no nosso centro obstétrico, composta por um dos médicos staff do serviço e um dos nossos residentes, normalmente R2 ou R3, e eles fazem um acompanhamento dessa paciente, se a paciente, para dar continuidade a esse cuidado na UTI, né? Eu acho que isso é uma metodologia que nós também fazemos ao máximo aqui com a residência, é que também nós ensinemos para eles a importância de um acompanhamento no pós-operatório. Sair das quatro paredes do centro cirúrgico, do centro obstétrico e acompanhar essa paciente, mesmo que não seja como o plantonista da unidade de terapia intensiva, mas realmente verificar o que fizemos para essas pacientes. E realmente eu acredito que as pessoas, por não fazerem isso na prática, é que não percebem assim que existem diferenças de monitorização, de fluidoterapia e de fluido reposição no intraoperatório. Eu acho que se nós víssemos como evoluem os nossos pacientes, eu acredito que poderia realmente mudar a cabeça de muitos colegas na atuação operatória, né? Exclusivamente intraoperatória. Qual que é a sua opinião sobre isso? É extremamente importante que o anestesiologista, que a equipe que atende esse paciente faça esse acompanhamento. E está aí a grande importância do anestesiologista nesses procedimentos. Fazer adequadamente, mas olhar o seu paciente no pós-operatório. Como tu disseste, sair das suas quatro paredes, né, para que a gente consiga dar seguimento. Eu sempre digo para os nossos residentes que sala de recuperação é o nosso melhor local para ver como o paciente foi conduzido e foi anestesiado no transoperatório, como foi feito o cuidado transoperatório do paciente. Porque ali nós vemos as consequências do que fizemos dentro da sala cirúrgica, né? Hidratar, abrir o soro, hidratar liberalmente o paciente tem consequências, e isso vai se dar, na grande maioria, no pós-operatório, ou no pós-operatório imediato, ou no pós-operatório tardio. É aquele paciente que vai ter um ilho aumentado, que pode ter um edema pulmonar, pode ter seu tempo de internação aumentado em função disso, e com isso ter
o aumento das comorbidades, né? E o mesmo até da mortalidade. Então, se faz muito importante a gente fazer o anestesiologista sair das suas quatro paredes, sair da sua zona de conforto e dar continuidade a esse cuidado para que a gente consiga ver que aquela monitorização, aquele cuidado, aquela hidratação, todo aquele zelo pelo seu paciente na sala cirúrgica foi realmente efetivo e satisfatório, fazendo diferença no desfecho do paciente. Agradeço ao Dr. Carlos esse bate-papo aí, que realmente é muito interessante ver a sua experiência e a organização do serviço e a valorização de assuntos como esse na anestesia obstétrica. E eu gostaria de deixar aberto para suas considerações e a sua dica final para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento. Eu que agradeço, Pablo, o Medicina do Conhecimento, por essa oportunidade de estarmos conversando sobre um assunto tão ainda assim, tão discutido, tão polêmico, cheio de controvérsias, mas muito importante para os desfechos dos nossos pacientes, né, no que tange ao cuidado, né, desse paciente, da redução da morbimortalidade e da mortalidade dos pacientes no pós-operatório. Te agradeço imensamente pela oportunidade, estou à disposição. Nós aqui agradecemos, Dr. Carlos, e também aproveito para agradecer mais uma vez ao apoio científico da Baxter Hospitalar neste podcast. Fique conosco no nosso grupo do Telegram Anestesiador, onde poderemos continuar as discussões e você também pode pegar mais material científico. Você também pode ouvir os podcasts no agregador de podcasts que você escolher. Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud e escutar a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br. Compartilhe e fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.